consigo quando tá. Tudo bem, vai pintando então. Olá, gente, bom dia, quase boa tarde, como é que vocês estão? Estamos aqui num dia a dia normal aqui em casa, a Maria Luísa está fazendo tarefa, já tá pronta pra vir correndo. Dá oi pro pessoal. Oi! Tá fazendo tarefa, a gente tá no meio de uma manhã aqui, mas eu precisava gravar um vídeo. E eu resolvi vir assim mesmo, depois de um banho com cara lavada, pra conversar com vocês. Semanas atrás, eu escrevi um texto que tinha o seguinte título: Se a Bela Adormecida Soubesse. Esse texto falava sobre informação para as crianças. E ele foi muito bem quisto, as pessoas gostaram bastante dele. Muitos compartilharam. Depois de um tempo eu resolvi patrocinar esse texto, porque eu achava que mais gente precisava conhecer. Então esse texto foi muito compartilhado no Facebook e eu fiquei muito feliz por causa disso. Muita gente comentou sobre ele e por isso eu resolvi trazer aqui. Porque aconteceram coisas durante essas últimas semanas e que me trouxeram a pensar um pouco mais sobre esse texto e a importância dele. Por quê? O texto fala que eu fui colocar a Maria Luísa para dormir um dia e ela escolheu o livro da Bela Adormecida. E como coisas de pai, a gente resolveu que poderia reduzir o texto e disse assim: ah, Maria Luísa, o livro ela enfiou o dedo numa roca e dormiu. Só que aí o Daniel disse assim: não, ela foi desobediente, enfiou o dedo na roca e dormiu. E aí nós pensamos que não, ela não foi desobediente, porque ela não tinha informação de que a roca poderia, machucar o dedo dela. E aí a gente foi pensando, e eu fui pensando um pouco mais também sobre esse texto que eu tinha falado, sobre ter informação ou não, e sobre como é importante a gente conversar com os nossos filhos e o quanto a gente pode ou não dar de informação aos nossos filhos. O que acontece com a Bela Adormecida? A Bela Adormecida, a Malévola joga lá o encanto, lá o feitiço, diz que aos 16 anos ela vai enfiar o dedo no fuso de uma roca e morrerá. E aí a fada diz que ela não vai morrer e que ela vai dormir durante muito tempo até que um príncipe venha e a salve. Só que aí o que o pai dela faz? O pai dela, em vez de chegar e, vamos protegê-la da roca até uma certa idade, depois conversar com ela e dizer que ela não pode enfiar o dedo na roca porque vai acontecer uma coisa horrorosa, não. O que ele faz? Ele simplesmente dá, eu não sei nem como é que ele consegue esse negócio, porque eu não ia conseguir, eu acho que eu sou a pessoa que melhor protege a minha filha, mas ele simplesmente vai e dá pras fadas madrinhas lá, pras fadinhas. É fada madrinha, né, Malu? Fada só. Só fada, né? A fada que cuida dela. Isso, são 3 fadas, né? Sim. Aí são 3 fadas, ele vai lá, dá pra essas fadas a Aurora. Aurora, confirma? Sim. Sim. Aurora ou Bela Adormecida. Sim, a Aurora ou Bela Adormecida. E aí ele vai lá, dá a Aurora pra essas fadas e manda as fadas levarem ela pro meio da floresta. Bota a princesa no meio de uma bolha. Não, elas levam elas pra casa dela. Que é no meio da floresta. Ah, então. Ele simplesmente vai lá e coloca a Aurora dentro de uma bolha. A Aurora não sabe de nada do que acontece do resto da vida. E o que ele faz com as rocas, com o tear, né? Com os teares. Gente, o que o tear faz de mal? Nada. Ele está ali, maravilhoso, pleno e serve pro trabalho de várias pessoas. Mas aí ele acha um horror que aquele ali era o problema e resolve colocar o tear dentro de um armário. Entendeu a ligação? Demoniza o tear e vamos botar fogo nisso, vamos acabar com tudo isso. Como se adiantasse. Como se o tear não fosse continuar existindo, mesmo que ele seja tirado dos olhos da filha dele. Isso não vai mudar, isso vai continuar existindo. Vocês conseguem entender a ligação com coisas que acontecem hoje em dia? Que a gente acha que se a gente tirar da frente dos olhos das crianças, as coisas não... Ah, tá aqui o livro, muito obrigada, este aqui é o livro. Não vai existir só porque a gente está tirando dos olhos delas, só porque a gente não dá informação para elas. Vocês acham que isso acontece? Logo depois que eu escrevi esse texto, deu menos de uma semana, aconteceu o problema da Bienal. Para começar, o livro não era para as crianças. Não era indicado para a idade dessas crianças. E, gente, vocês acham que realmente a gente, escondendo das crianças 2 homens se beijando, a gente vai fazer com que deixe de existir gays? Vocês acham isso? Maria Luísa, vem cá.
Malu, você sabe o que é gay? Não. Fracassei. Você sabe o que é gay? Sei. Sei, o que é gay? Menina namorar com menino. Menino namorar com menino? Você acha algum problema isso? Não. Te incomoda? Não. Não? Então tá bom. Essa é a sua participação. Muito obrigada. Vai levar o livro? Muito bem. O que eu tô fazendo com ela? Nada. Eu tô dando informação a ela. Porque não vai ser chocante, bizarro pra ela ver dois homens se beijando, porque não é. É natural. Eles se amam, Malu? Se amam. E tem problema? Não. Não, né? A mamãe e o papai se amam? Sim. E o papai e a mamãe podem se beijar? Pode. Então, minha gente, não tem problema nenhum. Se vocês dizem que o exemplo arrasta, então todo mundo seria hétero, não é verdade? Mesmo que antigamente a coisa que se aparecia era só casais heterossexuais. Tudo que se mostrava eram casais heterossexuais. Se fosse isso, não existiriam gays. Vocês entendem isso? Vocês conseguem colocar isso na cabeça de vocês? Eu sei que é muito difícil, muito complicado, que a gente acha que vai ser o exemplo. Minha gente, dê informação. Não adianta você chegar e demonizar aquela situação. Isso não vai ajudar em nada. Porque se o seu filho for gay, isso só vai prejudicar a cabecinha dele. Porque pensa na cabeça dele, se toda vez que você vê um casal gay, um casal lésbico, você simplesmente disser que horror, que coisa feia, que doença. Se o seu filho for gay, ele não vai deixar de ser gay. A única coisa que você vai colocar na cabeça dele é que ele é doente, é que ele não é normal e que isso é ruim. O que isso faz com uma pessoa que acha que o que ele está fazendo é errado, é ruim, é doença? Ele fica mal, ele fica triste, ele fica depressivo. Ele tenta evitar de todas as formas aquilo que é normal nele, mas que teoricamente é errado. E não é errado. Ele não tá errado, é um sentimento dele, ele nasceu assim, ele não vai mudar. Só o que você vai fazer é com que essa pessoa tenha mais dor, tenha mais sofrimento e se sinta mal. Não adianta, não adianta. A gente tem o caso do Bruce Jenner. Bruce Jenner, super famoso lá, o padrasto das Kardashians. Ele se sentia num corpo diferente do dele. Ele se via como uma mulher. Adiantou ele casar. Ele teve 6 filhos. 6 filhos. Você acha que isso é não, se ele ficar resistindo, ele vai... 6 filhos. Ele teve 6 filhos. Ele casou com 3 mulheres. Adianta? Não adianta nada, minha gente. Só o que vai fazer com que a pessoa seja triste, ressentida, magoada, vai viver com rancor a vida inteira. Tanto que ele conta, que agora é Caitlyn, ela conta que quando realmente se libertou e resolveu, aos 61 anos, viver uma vida livre, que é uma pessoa mais feliz, mais alegre, mais de bem com a vida, se aceitando, não se odiando, não vai adiantar. Outra coisa sobre informações que a gente deve falar. O quanto você dá de informação? Eu acho que a gente tem que dar informação aos nossos filhos. Os nossos filhos devem saber o que é certo, o que é errado, o que tem de ruim no mundo. Mas a gente não pode colocar algo demais na cabeça deles. Porque tudo tem uma idade para que eles absorvam cada informação. Como filmes de luta, né? Filmes de super-heróis. Harry Potter, por exemplo. Tem alguns Harry Potters que são pra idade da Maria Luísa. Eu acredito que ali o primeiro, o segundo filme. Mas depois de um tempo, os filmes começam a ficar um pouco pesados. Relíquias da Morte é extremamente pesado para uma criança de 7 anos. Ela ainda não tem a noção total e para absorver tudo aquilo. Ou então, o que a gente tem que fazer? Sentar e conversar com a criança e explicar tintim por tintim sobre o que está acontecendo ali. Porque se a gente não explica para essa criança, a gente só joga aquela informação ali sem uma explicação, aquilo ali não é absorvido da forma certa. E ela pode, de outras maneiras, jogar isso para frente, com agressividade, com falta de sono, com pesadelos, com gritos, berros, irritabilidade. Então tudo tem um jeito de se fazer. Quando eu coloco naquele texto de informação,
é para que a criança esteja segura com coisas que podem acontecer com ela, sem engrandecer o problema. Só dê a informação correta ao seu filho. Dê base para que ele possa se proteger. Quando a gente fala, não ande com estranhos, a gente não precisa ficar dizendo tudo que pode acontecer com ele se ele andar com estranhos. Mas diga que é para a segurança dele. Não adianta a gente chegar e contar tudo aquilo, porque a gente vai fazer com que a criança fique paranoica e com medo. Ela não tem ainda total noção, dependendo da idade, não tem a noção de como absorver aquela informação. Não vai adiantar você chegar cheio de informação e não saber dar essa informação da forma correta e adequada sem enlouquecer seu filho, como também tirar essa informação, colocar o seu filho dentro de uma bolha. Não coloque o seu filho dentro de uma bolha. Ele precisa saber do que acontece, mas não deixe ele sem suporte. Como acontece algumas vezes que a gente conta problemas de casa, problemas financeiros, problemas de saúde. Se você conta abertamente, conversa com seu marido ali, sem que o seu filho tenha um suporte daquela informação, não adianta e não é legal você dar essa informação a ele dessa forma, porque ele só está ali, naquele meio. Mas se você senta e conversa com seu filho e dá a informação com um suporte, com que ele possa absorver aquilo ali que está acontecendo, sim, isso está certo. Nunca deixe que aquilo entre no seu filho e não seja trabalhado. Trabalhe com seu filho essas informações. É muito importante que a gente saiba dar informação aos nossos filhos até a idade deles. Não adianta você colocá-lo numa bolha. Ele precisa ter informações, ele precisa saber mais. Mas também não adianta você jogar uma informação sem uma explicação. Deu pra entender o que eu quis dizer? Eu resolvi falar isso porque, infelizmente, eu vejo muitos casos de crianças agressivas com essa idade, de 7 anos. E que me deixam preocupada, porque algumas vezes é uma falta de informação, é alguma coisa que eles estão em excesso, como essa tela de celular, como tablet, como os jogos de videogame. Tudo em excesso, a gente precisa dizer o que é certo e o que é errado, a gente precisa estar do lado. Então é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau. E procurem o texto é super legal e vale a pena a lida. E o compartilhamento, é claro. Curtam esse vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, por favor. Né, Malu? Vem cá dar tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Manda um beijo. Tchau. Te amo. Te amo. Muito. Muito. Muito, muito. Deixa eu parar aqui. Tu vai gravar isso? Não pode?